que nem as pessoas da Casa Branca, assessores direto do Trump, sabiam que aquele ataque, eu estou me referindo ao ataque de Israel, aconteceria. Eu até jogo para o Paulo. Não houve vazamento dessa operação. E muitos democratas estão reclamando que eles, fazendo parte de conselhos de segurança, eles não ficaram sabendo da operação. E que curioso, sem democratas não houve vazamento e o ataque foi pontual e preciso. Paulo, pode ir direto, a Ana já lançou para você. Pontual, preciso e impressionante, né? Você pensar que uma força militar tem a capacidade de decolar do Minnesota, sei lá, alguma coisa do tipo, e cruzar absolutamente meio mundo sem ser detectada, abastecido e depositar toneladas e toneladas de bombas que furam um bunker e penetram uma montanha e acertam um alvo que, segundo o J.D. Vance, do tamanho de uma geladeira, é algo absolutamente inacreditável. É uma coisa mesmo de videogame, de filme, né? E sem ser detectado. Então, absolutamente incrível. Eu tenho uma perspectiva interessante, porque quando Israel atacou o Irã na semana passada, eu estava dentro da Casa Branca, quando a notícia se tornou pública. Então, eu tinha passado o dia em reuniões lá dentro e eu, Ana, pude testemunhar um pouco disso, que nem as pessoas da Casa Branca, assessores direto do Trump, sabiam que aquele ataque, eu estou me referindo ao ataque de Israel, aconteceria. E aí eu passei a testemunhar uma coisa bastante interessante. Nesses últimos dias, eu estava em Washington na semana passada, e inclusive estou indo para Washington de novo amanhã. Quero até fazer um anúncio especial aqui no 4x4, que eu ainda não tornei uma informação pública, vou tornar aqui no programa. Mas eu testemunhei muito essa divisão a qual vocês estão se referindo, esse debate muito interessante que tem acontecido dentro dos Estados Unidos, onde, de um lado, você tem as pessoas dentro do America First, né, da América Primeiro, que toleram uma política mais, digamos assim, intervencionista, e você tem um outro lado que é bem mais isolacionista. E é muito interessante porque a base eleitoral do presidente Trump foi majoritariamente contra este ataque, qualquer tipo de envolvimento americano neste conflito. Você pega, por exemplo, expoentes muito próximos ao presidente Donald Trump, como, por exemplo, o Tucker Carlson, né, que é talvez o maior âncora de televisão aqui dos Estados Unidos, uma pessoa que sempre foi muito focada nesse ambiente, nesse movimento nacional populista, do qual o Donald Trump faz parte, e outro que se posicionou de forma radicalmente contra foi o Steve Bannon, que é simplesmente o paridor de toda a estratégia do movimento nacional populista que deu origem ao Donald Trump, e que depois deu origem ao presidente Bolsonaro e a outros no mundo inteiro. Estes dois se colocaram radicalmente contra esse tipo de conflito. E eu acho que eles fazem pontos interessantes. Um dos pontos interessantes que eles fazem, que tem a ver até com o que a Ana estava falando agora há pouco, é que nós não temos, de fato, certeza de que o Irã estava se aproximando, estava tão próximo assim de ter armas nucleares, um programa nuclear efetivo. Eu digo isso porque em primeiro lugar, porque nós somos cachorro mordido por cobra que tem medo de linguiça. Nós passamos alguns anos ouvindo que o Saddam Hussein estava muito próximo de ter armas de destruição em massa, com a justificativa muito parecida com o que a Ana estava falando aqui, de por que que o Saddam Hussein não deixava os inspetores da ONU chegarem dentro do Iraque e fazerem as inspeções se ele não tinha armas de destruição em massa, e no final das contas, hoje eu acho que quase a totalidade dos americanos consideram que a guerra do Iraque foi um tremendo de um erro, né? Não foram encontradas armas de destruição em massa, descobriram que havia um tremendo plano de um deep state para que aquilo acontecesse, e que o objetivo final ali era uma mudança de regime. Se você pegar os vídeos antigos do Bibi Netanyahu, eu não sei se o pessoal da produção conseguiu separar, eu mandei um para eles, onde você pega o Bibi Netanyahu na década de 90 dizendo que o Irã estava muito próximo de ter armas nucleares.
Tá no E ponto aí isso, você Fran? entra... Se você quiser chamar, Paulo, já tá no ponto o vídeo. Pode botar aí para audiência. E eu nem estou dizendo que eu concordo com isso, mas eu acho um ponto interessante a ser feito. Então vamos ver o vídeo e depois você complementa. Vamos lá. If not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months. They have the wherewithal, the stored up, preserved knowledge to make a bomb very quickly if they wanted to do it. Iran is so dangerous. Weeks away from having the fissile material for an entire arsenal of nuclear bombs. They're very close. They're 6 months away from being about 90% of having the enriched uranium for an atom bomb. Iran is gearing up to produce 25 bombs, atomic bombs a year, 250 bombs in a decade. Ladies and gentlemen, time is running out. Iran will be capable of producing alone, without importing anything, nuclear bombs within 3 to 5 years. Bom, em 3 anos, então, segundo o Bibi Netanyahu, em 1995, o Irã estaria produzindo bombas nucleares. Isso não pode deixar de me lembrar um pouco as previsões do Al Gore de que o mundo estaria debaixo d'água se nós não fizéssemos alguma coisa de acordo com as mudanças climáticas. Eu estou dizendo tudo isso não porque eu concorde, mas porque eu digo que há um argumento muito forte sendo feito nessa direção. Os interesses americanos não são necessariamente os mesmos interesses de Israel. O Bibi Netanyahu tem, a agenda dele é uma mudança de regime, e eu vi que tem um tweet do Trump falando sobre mudança de regime também aí na agulha, mas é uma mudança de regime no Irã. E toda a base da política da América primeiro a América não vai entrar mais em longas guerras, a América não vai mais entrar numa política que se chama de intervencionista em outros países. E depois do ataque de ontem, me parece que a intenção do Trump é parar por aí. Mas, se o Irã fecha, como você colocou, Lacombe, o Estreito de Hormuz, e os Estados Unidos têm que mandar, por exemplo, um carrier group para proteger o Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz não é controlado pelo Irã, mas o Irã consegue ter mísseis de ataque do Estreito de Hormuz que são muito difíceis de serem parados e que podem saturar as defesas até de um poderoso grupo de porta-aviões, com porta-aviões americano. E aí você tem o problema de um afundamento e uma tropa, de um porta-aviões americano ou de um destroyer americano e uma escalada do conflito para algo que nós não sabemos onde vai terminar. Então, há um argumento a ser feito nesse sentido. E o Trump fica no meio de a sua base popular, que eu volto a dizer, é contra a entrada dos Estados Unidos em qualquer tipo de novo conflito global, é uma promessa de campanha do Trump, e de um outro lado, a base financeira, porque há 3 lobbies poderosíssimos favoráveis à entrada do conflito. O primeiro, o lobby de Israel, o AIPAC, a organização de lobby de Israel nos Estados Unidos, financia 2/3 dos congressistas dos Estados Unidos. Isso é algo que eu tenho testemunhado, que é algo muito, muito poderoso. Por outro lado, além do lobby dessas pessoas, você tem todo o lobby sunita da Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, que enche também a campanha e os arredores do Trump de dinheiro. E, obviamente, o lobby da indústria bélica. Então, eu tenho olhado esse conflito com um certo grau de ceticismo, de uma pessoa que foi enganada, talvez dentro do 11 de setembro, não tenho certeza hoje de que o 11 de setembro foi exatamente o que eu achei que fosse, e tenho absoluta certeza de que a guerra ao Iraque não foi o que me diziam que era e que nós fomos enganados por agentes do Deep State que tinham uma agenda diferente da nossa. Se você, como eu, está dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente
não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte.